Meia-noite e 1. Meia-noite e 3. Ok. Meia-noite, gravar botão. A gente sabe que ninguém gosta de falar de depressão. Eu, pelo menos, prefiro falar de coisas mais alegres sempre que eu possa escolher. Mas quando a gente se aproxima do mês de setembro, que é onde a gente reflete sobre o Setembro Amarelo, acaba sendo muito importante a gente olhar para esses assuntos. Porque um dos aspectos que sustenta o elevado número de suicídios é o tabu, é o silêncio. Outro aspecto que sustenta, sabe qual que é? É a vergonha de falar. E um terceiro aspecto é a desinformação. Como a gente não fala, a gente não se informa. Como a gente não se informa, a gente tem vergonha, porque começa a pensar um monte de coisa. Aqui no Joyce Psi e no Clube da Terapia, a gente já conversou sobre depressão. Mas hoje eu queria conversar sobre antidepressivo, que é um tema igualmente importante, né? Então vamos lá. Os antidepressivos, você sabia que eles são recentes? Eles surgiram ali na década de 70. Antes, quando as pessoas ficavam deprimidas, né? Elas ficavam melancólicas. Sugeria-se uma mudança de clima, se você podia, muita oração e em muitos casos adiantava. Mas em outros, muitas vezes não. Muitas vezes as pessoas morriam. Uma depressão maltratada, ela pode conduzir ao óbito, tá bem? E uma das hipóteses de óbito da depressão é o suicídio. Então, quando a gente começa a conversar sobre isso, tá olhando para uma perspectiva de impedir que o problema chegue nesse ponto. 2 horas e 23 minutos. 2 horas e 24 minutos. Configurações de dia. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai pensar quando olha para depressão e antidepressivos é o mito. Primeiro mito. Vai fazer efeito rápido? Não vai. O antidepressivo, ele leva de 2 semanas a 1 mês para o organismo se adaptar completamente. Isso porque ele não vai funcionar como um analgésico. Ele vai funcionar 9 horas e 20 minutos. Um remédio, Gravar botão. desculpa gente, que precisa de tempo para alterar a estrutura neurológica do nosso cérebro. Essa alteração pode ser desfeita? Sim. Não é uma coisa que nunca mais vai ser desfeita, mas a gente precisa de tempo, tá? Então a gente não começa um antidepressivo esperando que ele faça efeito automaticamente, do mesmo jeito que a gente não para um antidepressivo do dia para a noite. Então muita gente que tem más histórias com antidepressivos está derivado também de expectativas não ajustadas ou da gente ter uma expectativa de tirar e pronto. Outro mito que existe é que se eu tomar antidepressivo eu vou precisar tomar para sempre. Não necessariamente. Então, o antidepressivo é um tratamento. Então, quando a gente precisa tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, é por determinado período, depois a gente para. Em princípio, o antidepressivo também. Só que como demora um pouco para tirar e para colocar, então esses períodos podem ficar um pouco maiores, tá bom? Segundo mito, o antidepressivo vai tirar sua criatividade. Se ele estiver bem ajustado, ele não vai afetar a criatividade nem a libido. Salvo nesses períodos de adaptação que a gente comentou, para começar e para parar de usar. Se estiver bem adaptadinho e você sente falta, mas minha criatividade tá ruim, minha libido tá ruim, não sei o que lá, aí a gente pode conversar com o psiquiatra para reajustar. O que acontece muitas vezes é que o atendimento psiquiátrico que a gente tem acesso é um atendimento insuficiente, entende? E aí esse aspecto é bem delicado mesmo, porque
Aí não é que o remédio seja ruim, é que o tratamento não está podendo ser feito, não está podendo ser acompanhado da maneira correta pra gente, da maneira ideal. Um outro mito também que acompanha os antidepressivos é que você vai ficar irreconhecível. Normalmente, quando isso acontece, a pessoa pode sentir isso, né? No começo. Normalmente o pessoal tem assim recorte, porque fulano tomou, parecia um zumbi. Mas a gente não sabe exatamente o que ele tomou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante. Quando o remédio está bem ajustado, é vida normal. Então, se você tem uma pessoa que parece um zumbi, que não sei o que lá, é que o negócio não está ajustado. O que acontece hoje, gente, é o seguinte. Qualquer profissional de medicina pode receitar um antidepressivo. E o pessoal ama receitar antidepressivo. É impressionante. Então você vai no dermatologista. Aí ele bate o olho em você e fala assim, você na verdade está deprimido, eu vou te passar um remedinho aqui. E passa o remédio pra pessoa, um antidepressivo, que tirou do coração. Eu lembro do caso de uma paciente maravilhosa que eu tive. E ela, linda, maravilhosa, ela foi pro hospital com dor de barriga. Fizeram um raio-x no estômago dela. E aí, uma vez feito esse raio-x, não acharam nada. Foi raio-x? Foi na barriga, no útero ali. Na verdade, foi estômago não, foi ali, útero ali. Não acharam nada. E o médico falou, você está nervosa, vou passar pra você um antidepressivo. E passou pra ela um antidepressivo que acho que era de 80 miligramas. Ela chegou na sessão totalmente zumbizada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu surtei, né? Ela falou, eu tô tomando antidepressivo. Eu falei, por quê? Você não é depressiva. Ela tava fazendo atendimento psicológico comigo. Se você não é depressiva, não, você tá louca. Você não tem depressão. Desse jeito. Não, é porque eu fui no médico. Aí ela contou a mesma história que eu tô contando pra vocês. É possível gravar 0927. Gravar botão. Que eu lá fui no médico e que quando ela chegou no médico não encontraram nada na barriga dela e que, portanto, passaram para ela um antidepressivo de 80 miligramas. Eu falei, não, você vai parar com isso. Você não tem antidepressivo. Eu peguei, chamei a mãe dela, acionei a mãe dela e falei pra ela, olha, vai tirando isso devagar porque não tem nada a ver. Ela não tem depressão. E conversando com ela, a gente percebeu que o que estava causando o problema dela era o anticoncepcional. Que ela tinha começado para regular a menstruação. Aí a gente olhou lá no anticoncepcional, lá na bula, e dizia que um dos sintomas era dores abdominais fortes. E eram sintomas adversos, né? Que tinha que consultar o médico. Ou seja, ela foi pro médico, olharam uma coisa que não era, olharam superficialmente, meteram nela uma receita de antidepressivo, que era um remédio que ela não precisava, e ainda por cima uma dose super alta. Claro que ela ficou um zumbi. É claro que ela ficou um zumbi. Não tinha como ela não ficar um zumbi. Porque pra começar ela tava tomando remédio pra um problema que ela não tinha. Então, muitas vezes que a pessoa tá nessa situação, tem muita gente que faz, sim, a receita de antidepressivo baseada, no olhômetro, sabe? E não é assim que acontece. Não é desse jeito. Quando a gente vai diagnosticar depressão, por exemplo, a gente faz uma escala. Tem uma escala que a gente faz. A gente faz uma entrevista com a pessoa, né? Enfim, não é uma brincadeira, não é uma coisa que você vai, eu tô com dor de cabeça, toma Neosaldina, não é assim. Um outro aspecto importante dos antidepressivos são cuidados que a gente precisa ter com eles. Primeira coisa, do mesmo jeito que o antidepressivo, ele não vai te deixar um zumbi, assim, né? Porque sim, ele não vai ser uma pílula mágica que vai resolver seus problemas. Senão a gente troca do trago a pessoa amada em 3 dias pra trago você de volta em 3 semanas. Então não é assim que funciona. Pra gente ficar realmente bem da depressão, o ideal é que esse tratamento se baseie em 4 frentes. Então cada um é 25%. Primeiros 25%, o antidepressivo, bem ajustado, bem indicado e tomado na hora certinha. Segunda frente, exercício físico. Então a gente precisa se exercitar. Não adianta ficar só com antidepressivo.
uma caminhada, um exercício que você pode fazer até em casa, até paradinho, até assim, em qualquer lugar dá pra você fazer, não precisa ser necessariamente na academia. Terceiro patamar que a gente vai observar, terceiro aspecto que a gente vai observar. Relacionamento. Eu vivo em um ambiente com relacionamentos minimamente saudáveis. Como é que é a minha condição de vida? Não tô pensando aqui em aspectos financeiros, tá? Eu tô pensando aqui em aspectos emocionais. Às vezes a gente vive em um ambiente tão insalubre emocionalmente que você ter depressão só significa que você está consciente de que você está vivendo uma situação horrível. E aí não adianta nada você ter acesso ao melhor tratamento do mundo e continuar naquela situação. E quarto pilar, terapia. Porque a terapia vai te ajudar a tomar posse do que realmente está acontecendo. Tá, eu tô com depressão, o que aconteceu? Por que eu tô assim? Como lidar com isso? Como fazer para que isso passe o mais rápido possível? Então, terapia também é importante. Então, são esses 4 fatores. Não é uma questão simples. É como, sei lá, uma dor que você tem porque você bateu o dedinho, que dói pra caramba, mas a gente resolve fácil. Normalmente, né? Mas, não, é uma doença, é um desajuste químico que requer um tratamento, tá? Então, a gente precisa ficar de olho por quem é receitado, se a gente vai conseguir ter acesso para fazer essa regulação direitinho. E esses cuidados. Alimentos cítricos podem impactar na absorção do antidepressivo. Álcool pode impactar, então é bom você pesquisar na bula, ver, consultar seu médico, como é que fica essa questão, tá bom? Observa, alguns antidepressivos podem deixar a gente mais sonolento. Se for esse o caso, o que você vai fazer? Você vai tentar tomar perto da hora de dormir. Alguns outros podem deixar a gente mais alerta. Nesse caso, é interessante a gente tentar tomar quando acorda, para dar mais energia. Tentar tomar sempre no mesmo horário. Sempre. Eu vou passar o dia fora. Leva antidepressivo na bolsa. Eu tenho vergonha de levar antidepressivo na bolsa. Bota o comprimido no frasquinho hermético, bem fechadinho, e leva na bolsa. Não precisa levar a caixa inteira, se você for esse o caso seu. Porque a ideia é a gente conseguir se cuidar. E a proposta, o ideal, é que a depressão seja algo de passagem na nossa vida. Jo, mas a minha depressão é crônica. Jo, eu tenho outros diagnósticos combinados, não é só depressão. Ok. Então vamos cuidar do mesmo jeito. A gente precisa aprender a se olhar por dentro e por fora. A ter o mínimo de informações indispensáveis para a gente ficar bem. A gente que é pessoa com deficiência visual, muitas vezes vive no isolamento, com pouca penetração social, pouco contato social. Muitas vezes a gente tem contato com poucas pessoas dos mesmos círculos. Então, é fundamental ir adquirindo cada vez mais essa consciência de se informar, de ter autocuidado e de buscar melhorar cada vez mais. Porque, gente, não adianta nada todo mundo lutar pela gente se a gente não quiser. E talvez você pense, tá, mas ninguém liga pra mim. Ótimo, então você vai ligar. A gente precisa ligar pra gente. A gente precisa ser nosso principal defensor. Tá bem? A gente precisa buscar a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, o nosso bom senso. A gente precisa ser pela gente, ter uma atitude e fazer pela gente, buscar o nosso próprio bem. É o mínimo que a gente merece de nós mesmos. Se tratar bem, se tratar com gentileza e cuidar da gente quando for necessário. Um abraço grande a todos, todas que ficaram até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais! É possível gravar 0927. É possível gravar 0927. Please selecionar.